Salve, salve, Pires do Rio, região, Brasil, mundo, porque nós estamos mundialmente conhecidos. Primeira coisa, eu quero agradecer o Rodriguinho da Shopcar, que tem um estúdio aqui, podcast. Sigam ele lá no podcast, Joe Podcast, que é maravilhoso. É um empreendedor de Pires do Rio. Eu tenho orgulho de ter entrevistado ele nas eleições passadas, e vocês perderam. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu estou aqui com o Dan News Podcast. É o primeiro podcast na cidade que eu tenho orgulho de falar nisso, porque eu vou conversar com as pessoas sobre a vida delas e o que elas pensam, o que elas repensam, o que elas acham, o que elas deixam de achar. Eu era para ter 3 convidados hoje, Juliana Tomazini, mas não deu para ela vir por causa dos imprevistos que acontecem, filhos de férias, viagem, mas tá tudo bem, ela prometeu vir aqui no próximo podcast. Eu estou aqui com personalidades. Eu estou aqui com Felipe Passos, tatuador premiado, e também estou aqui com Leandro Ferreira, que ele tem tanta profissão que eu chamei de comunicador, porque ele arrebenta nas comunicações, e vocês vão saber por que ele arrebenta nas comunicações. Ele é um caso à parte na história de Pires do Rio também, os dois, né? E é muito bom a gente estar diante deles, que eu estava trêmulo antes de vir. Até antes eu tinha feito um stories rapidinho, falando para quem que eu ia dedicar esse programa. Eu já dedico de novo, eu dedico para o meu afilhado Isaac Rafael, que está conhecendo a Bahia com o pai e com a tia-avó dele, Lena. Um beijo, Isaac, o Dindo te ama. Então vamos lá, eu agradeço a presença de vocês dois, Felipe Passos, Leandro, muito obrigado. E para mim é uma honra estar diante de vocês. Por quê? Porque eu os conheço há tempos, eu fui professor dos dois. O Leandro por pouco tempo, que eu estava substituindo a famosa Dona Miriam Scioli, que era professora de literatura, sabia tudo, mandava a gente jogar o autor na escola, era incrível. As aulas dela eram quando a gente tomou gosto pela literatura. Temos outros professores tão bons quanto, mas a Dona Miriam foi histórica. E tem o Felipe Passos também, que além de eu ser amigo dele, eu fui professor dele, eu brigava com ele. Felipe, para de desenhar, presta atenção. Não, Dan, olha aqui que ele virou. Uma unanimidade, é um cara premiado, um tatuador, a gente vai saber um pouquinho da história dele. E também ele é filho de uma amiga grande minha, que é a Renata Passos. Renata, um beijo, e você sabe que eu amo seus filhos, né? Bom, o Guilherme também, manda um abraço pro Guilherme, que agora tá morando em Catalão, né? Eu agradeço novamente vocês dois, e eu queria que vocês falassem um pouquinho da sua vida. Conta pra gente da sua vida, Felipe Passos. Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra imensa estar aqui com você, compartilhando esse momento. Falar sobre a minha vida é um pouco complexo, né? Porque acaba que a minha vida ela me permite conhecer muitas pessoas, muitas profissões, muitos estilos de vida, e isso me permite pensar um pouco mais sobre o que eu quero para o futuro, entendeu? Então eu não olho muito a minha vida pessoal assim como uma vida à parte, porque eu vivo a arte da tatuagem. Desde que eu aprendi a tatuar, a me envolver com arte e ver o impacto que ela causa na vida das pessoas, né? Eu abri mão da minha vida pessoal pra mim estar vivendo isso, pra ser sincero contigo, tá ligado? Mas sabe o que é interessante? É que você tá fazendo o que você gosta de fazer. Quantas e quantas pessoas estão fazendo uma coisa que não gosta? E quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente produz, a gente não fica cansado. Lógico, existe o cansaço físico, mas o cansaço até mental relacionado ao trabalho, né? Sim. E a gente vai... Eu quero saber mais coisas de você. Leandro Ferreira, a unanimidade. O Leandro Ferreira, gente, é o seguinte. O Leandro Ferreira sempre foi um comunicador. E eu lembro do Leandro Ferreira, uma imagem que eu tenho dele. Como nós somos vizinhos próximos até hoje, nós moramos praticamente na mesma rua. Hoje eu moro um pouco mais abaixo. E a gente é vizinho, eu conheço a mãe dele. Gente, ele me contou a história da mãe dele, minha mãe, que eu fiquei passado. E eu contei pro meu sobrinho e falei assim, mentira, depois eu conto pra vocês. Mas o Leandro Ferreira, eu tenho uma visão que eu tenho do Leandro, é da casa dele, no fundo da casa dele tinha um muro e tinha uma areia. E eu lembro dele criancinha olhando lá, mas porque o Leandro sempre foi muito silencioso. Eu nunca pensava que o Leandro ia ser um comunicador de primeiríssima. Ele tem senso crítico, as pessoas pensam assim, ele vai agredir alguém? Não. Ele sabe falar, ele sabe se expressar. E a gente vai conversando aqui, mas primeiro eu quero que ele se apresente. Bom, falar sobre a minha vida é fácil, né? Basicamente, feio, pobre e moro longe. Né? Isso aí define a minha bio facilmente. Mas é aquela situação, né? Provavelmente nesse dia, lá em cima do monte de areia, eu estava olhando alguma forma de tentar sair daquele monte de areia. Sim. Não gosto muito de trabalhar 14 horas por dia.
Deixo isso para quem gosta. E eu pensava, preciso evoluir. A forma que eu encontrei foi através da educação. Foi as oportunidades que tinha no final dos anos 90. Pires do Rio não era como hoje, onde dá para empreender, onde dá para tentar sonhos aqui. Era preciso arriscar. E vai eu, em 2000, para Brasília, com uma bolsa, sem saber onde é a Asa Norte, onde é a Asa Sul, tentar a vida na Universidade de Brasília. Chegando em Brasília, deparei com um custo de vida altíssimo daquela cidade, precisava me manter. Como me manter? Apareceu um concurso de professor temporário da Fundação Educacional do Distrito Federal, que naqueles tempos dos astecas e dos incas, no início do século, podia fazer um concurso para professor temporário sendo aluno de graduação, de qualquer curso de graduação, desde que você tivesse feito didática e uma matéria naquela área. Aí eu, como era aluno de economia, fui fazer no semestre cálculo e didática. E fiz isso tudo condensado para conseguir fazer nos 90 dias que tinha do edital. Por uma sorte, deu certo. E eu dei aula durante 9 anos na Fundação Educacional como professor substituto. E, paralelo a isso, eu também trabalhei na Embrapa. Como técnico de nível médio, eu trabalhei na área administrativa da Embrapa, em diversos setores, departamento de pesquisa e desenvolvimento. Conheci o Mauro Mota Durante num café, vi um velhinho lá tendo dificuldade com uma máquina de café, e eu ajudei ele, e depois ele era o presidente do Conselho de Administração da Embrapa. Olha que interessante. Aí eu conheci o Dr. Mauro Mota Durante, fui trabalhar com ele no Conselho de Administração. E durante um tempo eu trabalhei na secretaria da Embrapa, junto com o presidente Cleito Campagnoli e Silvio Crestana. E é uma empresa gigantesca. A Embrapa, só no andar que eu trabalhava, tinha 300 funcionários. Nossa! É mais do que a minha universidade tem, talvez, no estado todo. Então, eu tive uma visão de setor público muito grande. Mas, paralelo a esse crescimento de educação, de conhecimento, de experiência de vida, veio também o curso de economia com Lauro Campos, com Maria de Lourdes Molo e vários professores que, infelizmente, plantaram em mim o desânimo com o futuro da humanidade. Nós estamos caminhando para o caos. Nós estamos Já naquela época você acreditava nisso? Que ia ser... Acredito, e existem evidências de que nós estamos caminhando para uma desordem, porque modelamos um mundo ideal em que as coisas se ajeitam. Acreditamos num livre mercado, numa mão invisível, mas tudo que a gente olha são distorções. E para tampar os efeitos das distorções maiores acontecem. Crises, e crises inclusive de identidade que estão acontecendo aí com o mundo, né? Tanto no âmbito... Esquerda e direita são duas faces das mesmas frustrações. Certo. Né? E já naquela época eu tinha essa visão. Cheguei a uma conclusão de que por mais que a gente ande, o nosso universo vai terminar inanimado. A entropia do universo vai acabar. E a Terra vai deixar de existir muito antes disso. Olha onde a gente chega nisso aí. Adianta desesperar, lutar para ter 1 bilhão, se o destino de nós todos é o Não mesmo? adianta, Então é não muito adianta. melhor ser feliz. Falo, como eu disse no início, feio, pobre e moro longe, mas totalmente bem resolvido com essa condição e com um nível de autorresolução suficiente para debochar da própria situação, da situação do que me circunda, como as pessoas veem por aí. Eu acho essa questão do... Aliás, Dan, só um elogio Sim. ao Rodrigo. Eu estou impressionado com a estrutura. Não, maravilhoso estúdio, aqui, é perfeito, com a gente. Uma qualidade coisa e com fenômeno. a ousadia de investir num equipamento desse nível para Pires do Rio. Espero que Pires do Rio tenha pessoas que vão trazer material para que isso aqui produza e gere as ideias. Porque o efeito de transformação, de reflexão, de revolução mesmo, que um espaço desse aqui pode trazer para uma cidade como Pires do Rio é incrível. Pode levar muito então o Rodrigo realmente é um cara diferenciado. Ele é um empreendedor de primeiríssimo, de ponta. A mentalidade que ele tem de setor público, as visões que ele tem de reestruturar, de dinamismo para o setor público, já conversamos rapidamente algumas vezes, quanto o empreendedorismo dele privado. É realmente algo que precisamos elogiar. É verdade. Ô Felipe, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Diga. Arte, né? Eu sempre falo que tatuadores são artistas. Eu até brinco, não, fala a verdade. Eu falo assim, porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu sou tatuador, não sou artista não, porque as pessoas têm outras concepções de arte. Sim. A tatuagem é uma arte, né? E antes de você falar, por exemplo, quando eu até mencionei na sala de aula, porque eu tenho isso, o meu sobrinho também aconteceu isso, hoje ele é artista plástico, o Helder. Ele é formado em zootecnia, passou para química e hoje ele é artista plástico e renomado. Sim. Você já tinha,
antes de... Porque você também foi Gogo Boy. Pensa que eu não ia lembrar. Você tem OnlyFans? Não tem OnlyFans não. Pois é, porque você ia ser Gogo... Você com seu amigo ia trabalhar como Gogo Boys, mas aí de repente eu tô vendo o Felipe... Você foi pro norte de Tocantins, não foi isso? Foi. Me conta essa parte e como é que essa arte de tatuar surgiu na sua vida? Cara, primeiramente a parte dos Gogo Boys, na verdade, é porque a gente gostava muito da dança. Não, né? você atiçava as menininhas, eu sei disso, porque elas me falaram. Ai, cara, isso aí deixa a gente até constrangido quando fala do passado, né, Leandro? Isso Meu é filho, se eu for complicado. contar do meu passado, eu tô ferrado. Mas eu sempre tive em contato em si com a arte mesmo, né? Da sensação que a arte produz no ser humano. Porque a arte, se eu for levar em consideração o meu conceito de arte, é tudo aquilo que traz um sentimento, uma emoção. Porque existe vários tipos de arte, inclusive visual, a fotografia mesmo, é a arte de desenhar com a luz. Sim. Então envolve muita coisa em si na questão da arte, da tatuagem. A tatuagem ela é uma coisa à parte, ela é apenas um fragmento de uma arte. Sim, Entendeu? não, lógico. A arte estão vicinais, né? Sim. Ela tem vicinais, então ela vai se adequando em vários formatos. Agora, por exemplo, há uma época, tatuagem ainda é, lógico, para muita gente tem que respeitar também os conservadores, as pessoas são conservadoras, era uma transgressão. Né? Tanto é que a gente vê que muitas tatuagens que eles falam assim, tatuagem de cadeia, né? Sim. Então a gente via que hoje a gente vê pessoas de uma certa forma que são renomadas, que tem... É difícil você achar uma pessoa que não tenha nem a primeira coisa que eles fazem tatuagem é do pai e da mãe. Escreve pai, mamãe, papai, É uma forma para de depois. aceitação, né, para entrar na família, porque existe um tabu ainda assim em algumas famílias para a pessoa ter uma tatuagem mesmo nos dias de hoje. A tatuagem ela é descriminalizada porque antigamente ela chegou nos portos, então ela era feita em escondido, era tipo algo que não era acessível a todo mundo, era mais por pessoas que gostavam de festas, de baladas, de estar naquele momento ali, naquela vibe, e até que ela começou a disseminar a partir da Segunda Guerra Mundial. Que aí, como as pessoas eram obrigadas a ir para a guerra, acaba que ele tinha que... As pessoas adquiriam um sentimento de família, queriam demonstrar um patriotismo, alguma coisa relacionada àquele momento ali que eles estavam vivendo. A polícia mesmo que criminalizou a tatuagem, se você for olhar, ela que deu significado para a tatuagem, porque foi permitido, mas aí foi permitido de acordo com algumas coisas, como por exemplo, certo. não pode ser nada voltado a coisas ilícitas, Sim. você não pode, tipo, nada que denigre a sua pátria. Então, tipo, isso aí que veio a construção de um significado para a tatuagem. Porque ela pode ser disseminada em vários lugares. Né? Por exemplo, alguns lugares, por exemplo, na Bahia, a carpa às vezes é um traficante. Entendi. E não tem Ela nada tem a uns- ver. Não tem nada a ver uma E, por coisa exemplo, com a uma outra. tatuagem igual essa aqui que foi feita em convenção. Se alguém perguntar o que significa, eu vou falar significa que o tatuador queria participar de uma convenção e eu tinha a pele disponível. Porque esse é o significado. Não tem uma coisa espiritual gigantesca, é o trabalho artístico. Sim. Muitas tatuagens, aí para a primeira imagem que nós temos, pelo menos assim quem já teve um convívio um pouco mais profundo com essa arte, não olha exatamente o significado do desenho, a cor, a forma da figura, mas olha a qualidade do trabalho, como ficou a cicatrização, o traço, o tipo de tinta. Porque um convívio rápido com o Felipe já te coloca a par desse background do mundo da tatuagem. O que Se eu a acho tinta fica interessante boa, é- ele compartilha muito conhecimento. Isso é uma virtude do Felipe. No estúdio dele sempre tem tatuador de nova geração aprendendo, e nisso ele vai formando pessoas, e ele cresceu como ele cresceu, indo atrás de workshop para todo lado, que a gente acompanha isso no Instagram dele há 10 anos. Né? É verdade. Então esse crescimento é a busca pelo conhecimento, que é o que nós trabalhamos de certo modo também. Nós procuramos construir na universidade, depois eu vou contar como que frustrou aquela carreira de professor camponês lá em Brasília. Na verdade eu conto agora. Foi um ano de 2009 que eu peguei uma sala de matemática do segundo ano e tinha 42 alunos. 20 meninos e 22 meninas em março. Quando chegou setembro, só tinha 9 alunos na sala. Dos meninos, a maioria tinha ou sido preso ou tinha morrido, porque São Sebastião naquela época não era a cidade rica que é hoje. E principalmente ali naquela parte ali mais próxima a Papuda e tudo mais, era bem complicada, era bem violenta.
Eu tinha que ser escoltado pelos alunos mesmo? até o ponto de ônibus à noite, para não ser assaltado nem nada. E as alunas também, a maioria tinha desistido porque tinha engravidado. Eu me frustrei com o universo da educação. Rapidamente, tem gente que demora 20, 30 anos. Eu, com 8 anos, eu já falei, não consigo isso aqui. Eu não tenho saúde mental para trabalhar com educação de forma direta. Mas acabou que, indiretamente, eu sempre me foquei na formação voltada para a educação e no trabalho de backup da educação. Tanto que hoje eu estou numa universidade. Mas essa realidade da exclusão que os governos, que a sociedade não faz a menor questão de ver, querem que a criança nasça, mas ninguém quer assumir a responsabilidade, ninguém quer desenvolver, dar condições para que ela cresça. Então isso aí me causou uma certa frustração. Foi quando eu parti para outras áreas profissionais. E eu já estava aquela saraivada, né? Tinha formação na matemática, na economia, trabalhava numa empresa pública, e isso tudo tentando sobreviver em Brasília. Foi quando, numa ironia do destino, apareceu um concurso para Pires do Rio. Para o EG de Pires do Rio, um concurso administrativo. Foi um dos últimos concursos que o EG fez? Foi o último que teve, em 2014. Eu até lembro na época que o pessoal falava, não faz isso não, aquilo lá só tem funcionário temporário, é um cabide de emprego do governo. E de fato era mesmo, não tinha servidor efetivo nem nada. Mas a gente já chegou denunciando os temporários lá que eram irregulares, tiveram que demitir. Sim. E era um tal de já fulano... chegou fazendo limpa. Já chegamos fazendo limpa. Era um tal de fulano que me protege aqui, então vamos ver, né? Na hora que chegou a ordem da justiça para demitir, saíram todos. Tinha gente com acúmulo de cargo na prefeitura. Nossa, que loucura. É muita sem vergonhice. A pessoa com o mesmo horário na prefeitura e na UEG, e porque parente era vereador e ficava por isso. Não durou 3 meses essa irregularidade. Entramos lá, hoje a universidade ela é composta pela sua maioria de servidores efetivos, falavam que não ia durar 1 ano, já tem 7 que teve essa Maravilhoso, é verdade. E nossa batalha é para que o serviço público seja composto de pessoas efetivas e que sejam eficientes. O servidor público ele ganha mais do que a média e ele tem que produzir mais do que a média. Essa lógica de colocar o paletó na cadeira e ir para o pátio, fumar, olhar para o tempo, isso aí não existe mais. Não o cara tem, é mudou um servidor. A partir do momento que eu coloquei o meu dedo ali, bati o meu ponto, eu estou para servir aqueles alunos. A razão de existir da gente ali é o aluno. Não é o professor, até engraçado. Não é o político, não é nada disso, é o aluno. É irônico dizer isso numa universidade, porque tem gente que não pensa assim. É engraçado você falar isso, porque a partir do momento que eu comecei as mentorias, muitas das coisas que eu pensava era por causa do aluno, de como que ia fazer a reestruturação dele, porque não é só a tatuagem também em si. Lógico, lógico. Antes para você chegar na tatuagem. É muito legal. Quando você começou a trabalhar as mentorias, quem foi a primeira pessoa que falou assim, vem cá que eu vou te tatuar? Vem cá que eu vou te ensinar. Para quem que a gente conhece hoje que deu continuidade, o seu start? Quem foi a pessoa que você deu o start? Cara, eu acho que a pessoa de mais de sucesso que eu posso falar hoje, porque encontra várias pessoas, mas eu acho que a primeira pessoa que eu acho que eu posso falar e afirmar é o Hudson Souza, que hoje está em Goiânia, que hoje é um grande artista. Conheci ele apaixonou pela arte, ele dedicou tudo, ele abriu mão de tudo, pagou o preço. Eu lembro quando ele começou com você lá. E hoje ver ele onde é que ele está é sensacional. Ele chegou num alto nível incrível, né? Isso. Em questão de trabalho, de pessoa, de maturidade, de empreendedorismo, porque muitas pessoas do ramo da tatuagem também não dá certo, porque não tem esse conhecimento de empreendedorismo, de investimento, de fazer um cálculo e falar assim, às vezes eu não estou gastando, eu estou investindo. E que é complexo. É complexo você ter uma economia de um estúdio. Não é fácil não. Mas antes, eu até esqueci, mas já vou relembrar aqui. Um presentinho para vocês aí, eu tinha marcado na caixa aqui. É uma canequinha com a minha logo. Também para vocês coloquei água aqui. Obrigado. Tem um refrigerante embaixo aí. Nossa, que chique. Aí vocês ficam à vontade. Deixa um recadinho para vocês. Pega. Lindo, hein? É bem simples, mas é para guardar, para vocês guardarem e falar assim, tá vendo? Obrigado, Dona. Eu queria marcar esse momento, falar assim, eu vou deixar uns dizeres de uma canequinha. Simples, mas é de coração. Olha, uma coisa que eu estava observando, quando eu falei para você, Leandro, que você tem uma capacidade de comunicar muito grande, quando você... Sabe que é desde aquele menininho na areia que você falou para mim? Você tem um espírito transgressor.
Você sabia disso? Você tem Mudou essa noção? muito. Na verdade, eu cheguei com 20 anos totalmente travado, aquela pessoa que você conheceu. Não é travado, sem o pleno potencial ainda liberado. Foi Brasília, foi a universidade pública, foi a Universidade de Brasília, foi o conhecimento que me libertou. Me libertou das amarras do cristianismo hipócrita, do cristianismo de boutique, aquele cristianismo que não te leva para uma comunhão com Deus, mas a um medo da sua essência, a um negar a si mesmo, a um temer tudo que você faz, a ter medo da sua própria respiração. Por quê? Porque alguém quer te controlar. Alguém vai lucrar com você ser uma pessoa bem domesticada. E o conhecimento me libertou disso, me ensinou que era possível ter uma comunhão com Deus, com o universo, sendo quem eu sou, vivendo como eu vivo, sem prejudicar o meu próximo, e vendo também os péssimos exemplos que vinham desse cristianismo tão hipócrita, pessoas que num altar, fogo e trovão, e que na vida privada até Jezebel ficaria constrangida, né, com aquelas pessoas. Então, as máscaras que foram caindo ao longo da vida foram me dando coragem. E é claro, a ascensão das redes sociais e o silêncio sepulcral que existe em Pires do Rio, a hipocrisia que existe em Pires do Rio, para se debater coisas que são do nosso interesse. Por que tem acontecido isso? O povo é mais corrupto que os políticos. Infelizmente, Dan, Felipe, não adianta a gente esperar que vai aparecer uma ideia boa, vai aparecer um Messias ou um Lula. Não adianta a gente projetar isso que eu queria saber de você. Eu falo assim, gente, o Leandro é um transgressor em palavras no sentido não ruim, no sentido bom, mas no sentido de dar porque você passa medo nas pessoas, mas não é medo porque você tem o dom da palavra, você fala e você coloca as palavras corretamente naquilo que a pessoa não quer. Ai, não quero ouvir isso, não quero, mas ele vai falando. Pode ser um pouco também de respeito, né? Não, que você fica com medo de falar alguma coisa assim, tipo meio que... Cortar? Não, olhando pra mim. Desculpa. Não, depois você tira essa... Tá bom. Então, o que acontece? Eu vejo você transgredindo situações de fala, quando eu falo transgressão, é no sentido até interessante de ser. Porque eu acho isso mágico na comunicação, você fazer isso. Porque aí quando você coloca assim, não vai ter um salvador da pátria, que eu acho interessantíssimo, acho ok quando você fala isso. Mas o que eu vejo também, que ainda mais pós-Covid, porque a Covid abafou todo mundo. A minha crise de Covid foi mudar a cor de cabelo. Já falo, tive cabelo toda cor. Porque como eu ficava em casa como professor, eu já tinha um pouquinho de conhecimento de rede social, foi mais fácil gravar os vídeos. Mas tinha colegas meus que não tinham facilidade para gravar os vídeos. Eles sofriam, sabe? Tudo de WhatsApp, de comunidade, de grupos, mas não sabe gravar um vídeo. Então, isso deu uma abafada na gente. Mas independente disso, eu vejo também que os jovens hoje, eu falo isso como professor agora, como de uma certa forma, porque eu fiquei muito tempo no magistério de professor, que o jovem tem preguiça de ler. Tem preguiça de ler. E não é só os jovens que têm preguiça de ler. Os jovens têm preguiça de ler e os comunicadores que eu respeito em Pires do Rio, por isso que eu falo que você é um transgressor, os comunicadores considerados oficiais não leem para notificar, não procuram saber a fonte para falar assim, você não pode fazer isso, você não pode tomar XYZ de qualquer substância ou vacina ou não, por causa disso. Não, ela vai naquela corrente de dominó porque o outro falou, ou porque um partido, ou porque um direcionamento seja de direita ou esquerda, como o Leandro falou. Eu quero saber, eu não consigo ver jovens em Pires do Rio com disponibilidade para tal. Ou se não, eles estão saindo muito cedo para cá de Pires do Rio e estão descobrindo horizontes. Por quê? Até antes aqui nos bastidores, eu estava comentando aqui, que os jovens, por exemplo, vamos supor, hoje você vê as pessoas que vêm morar em Pires do Rio, que é do outro estado, e a gente tem que recebê-los bem, não pode ter xenofobia jamais, mas eu vejo que cadê os pirizinos? Realmente agora pode ter um baile pirizino ausente, porque não tem. Os antigos bailes, né? Desculpa, a gente nem fala mais baile, né? Nem existe isso mais. Então, você consegue ver, você consegue citar algum nome? Ou você fala assim, Dan, tá difícil? Tem, Dan.
Tem, e é o que nos dá esperança. É uma minoria, é minúsculo, mas eu recebo feedback sim. Qual é a finalidade daquilo que a gente faz? Primeiro, rir. Rir da ironia do mundo, rir da farsa que nós vivemos. Porque a primeira crise que o nosso modelo viveu foi a crise de produção que culminou com a Segunda Guerra e toda aquela insanidade que foi o Holocausto, a bomba atômica, a Guerra Fria e aquela coisa armamentista. Depois houve uma ilusão de paz, queda do muro de Berlim, cores, diversidade, liberdade, mas na realidade é a dimensão da crise que é a farsa. A primeira crise é material, a segunda crise é a farsa. Essa geração que tem acesso a uma produção elevadíssima. Hoje, por mais pobre que a pessoa seja, na casa dela tem internet de alta velocidade, tem equipamentos que permitem a ela ter acesso a mais informação do que um menino, na minha época, jamais poderia imaginar. Na minha época, eu tinha que ir na biblioteca, pegar a enciclopédia ali e olhar um texto padrão, que era o conhecimento que todos nós íamos fazer o vestibular com o mesmo texto da Britânica na cabeça. Sim. Hoje, videoaula especializada, mentorias no YouTube. Sem contar que o pessoal hoje quer as coisas mais interativas, né? Além do chat GPT, que acho que vai destruir o universo. Nós estamos numa época muito parecida com os sábios de Alexandria, quando viram o papel aparecer e falaram, mas ninguém lê mais os papiros. A mesma coisa acontece com a nossa forma de informação hoje. Ninguém lê mais os livros porque já estão produzindo mídias de tal forma, hiperlinks no dia a dia. Então nós estamos nessa transição. Uma pena que a maioria da população usa essa tecnologia para macetar frutinha no Candy Crush. No Candy Crush não maceta frutinha, não, né? Agora é doces, né? Agora. É tigrinho, essas Agora coisas aí que são imbecilizantes. Porque se usasse para qualificar, uma pessoa que está hoje no analfabetismo, em 3 anos ela consegue estar dentro de um curso superior. Em 6 anos ela consegue ter um curso superior. Ela pode ter a idade que for. Com os mecanismos de educação que tem, não é inacessível. Agora, existe vontade para isso? Com a sociedade condenando, professor doutrinador. Se eu tivesse poder de doutrinar um aluno, eu doutrinar ele a ficar calado na sala de aula e a decorar o conteúdo que a gente está ali passando. De onde tiraram que a gente quer doutrinar menino para pensar e tudo? A gente quer que ele fique calado para o nosso salário cair no fim do mês. Temos um plano de ensino gigantesco para cumprir. E, enfim, é o desconhecimento da nossa realidade. Então, eu vejo, sim, pessoas em Pires do Rio que têm um gigantesco potencial. Essas pessoas existem. Temos pirizinos cursando medicina na USP, temos pirizinos fazendo pós-graduação nos Estados Unidos. Temos pirizino com currículo Lattes maravilhosos. Gente... Em Portugal, fazendo medicina. Recentemente, uma aluna do curso de redes, aqui de Pires do Rio, esqueci o nome da menina, ela terminou o doutorado aos 28 anos. Que é realmente uma proeza, um doutorado na Universidade Federal de Goiás. Então, tem muita pessoa em Pires do Rio que está frutificando dentro da produção do conhecimento. E é preciso entender que não é apenas título acadêmico que frutifica a prosperidade e a evolução na vida de uma pessoa. Às vezes, existem as outras formas alternativas de conhecimento, a tatuagem, por exemplo. Pode ser que o Felipe ganhe um doutor honoris causa um dia pelo conjunto da obra dele. Mas, academicamente, ele não está dentro da universidade, daquilo que é formal. Porém, é inquestionável o conhecimento que ele produz. Você está falando de uma não posso dizer premiação, que aconteceu com a Marisa Monte recentemente. O conhecimento pelo notório saber. Que é o conhecimento nato, Arquimedes, antigamente, Pitágoras, olhando o mundo. Era assim que se fazia. Nós é que fomos nos perdendo em cima dos abstracionismos gigantescos. Então, muitas vezes, nós esperamos que aquela fala repercuta de forma imediata, que cause toda uma fissura. Não vai ser assim. Ela vai frutificar a longo prazo. Às vezes, dentro daquelas 50, 100 visualizações, tem a visualização que vai impactar uma vida. E é ali que faz tudo valer a pena. Você acha hoje, por exemplo, hoje as tecnologias avançadíssimas, nós sabemos, a inteligência artificial tem sido uma coisa assim absurda no sentido da rapidez, né? Igual que eu tenho visto recentemente, eu até comentei com você hoje, que a gente estava conversando, como é que seriam as pautas, tá?
eu tenho ficado, não é preocupado, porque talvez a questão até da própria idade da gente, da geração da gente, da minha geração, a questão da guerra que está tendo. Você acha que vai ter uma guerra santa do jeito que nós estamos caminhando? A guerra é um pretexto. A guerra é lucrativa demais. Porque, por exemplo, você solta um míssil Tomahawk, ele custa 100 milhões de dólares. Um míssil de 100 milhões de dólares, se soltar ele nesse quarteirão que nós estamos aqui, não vai sobrar nada. Vai ter que reconstruir depois todas as casas, vai ter que indenizar famílias. A guerra é extremamente lucrativa. Quem lucra com a guerra? O Império dos Estados Unidos. E é um império, né? É um império, vai demorar ainda 1000 anos para desmoronar. E eu tô achando que o Biden tá acontecendo alguma coisa com ele. Porque até ouvi nos noticiários alguma coisa em termos de saúde forte. Ele tá com 80 e poucos anos, 80 anos, né? Realmente, nessa idade, aqui no Brasil, no serviço público, a aposentadoria compulsória é aos 75. Não há como negar o fator biológico. Aos 80 anos, a pessoa dificilmente tem aquela mesma energia. Mas o Trump também não é nenhuma criança. Não é. Não é nenhum jovenzinho. E, aliás, é uma briga, né, entre o cara com o uniforme laranja dos condenados, né? O Trump também está caminhando para esse caminho, e um idoso, que pode estar com a sua capacidade comprometida, não apenas por ser idoso, porque meu pai tirou leite até os 90 anos. Que eu acho que é um serviço tão difícil quanto ser presidente dos Estados Unidos. Experimente lá numa vaca de verdade. Não é fácil, né? Não. Então isso é relativo. Agora, é a farsa, aquilo que eu falei mais cedo. O sistema eleitoral dos Estados Unidos é uma farsa. Ganhe quem ganhar, quem vai continuar mandando ali são as grandes empresas, o sistema financeiro, as grandes corporações, os interesses do modelo dominante que está aí controlando o nosso mundo há 200 e poucos anos. E que não vai mudar. O papel de protagonista dos Estados Unidos permanece por todo esse século tranquilamente. As previsões é de que os Estados Unidos ainda terminem esse século 8 vezes mais ricos que a China. Né? Porque quando é feita a comparação de PIB direta, é pequena. Mas quando se pega o padrão de consumo do americano médio e do chinês médio, é desproporcional absurdamente. A renda de um mês de um americano equivale a um ano de um chinês. Então, nós estamos aí numa desproporção de poder imensa. Quando você tem todo esse conhecimento, que a gente fica assim, passado, né? E você tem... quando acontecem essas situações nos telejornais, você chega a rir disso, fala assim, cara, isso aí é um absurdo que eles estão falando, é para ganhar tempo para money. Você pensa assim também? A ideia... O que está por trás disso tudo é manter o teatro dos conflitos para que as pessoas comuns não se unam. Quando você faz a divisão de uma sociedade brasileira entre bolsonaristas e lulistas, automaticamente você impede a aliança dos menos favorecidos. Certo. Porque o pequeno fazendeiro bolsonarista... ele está mais próximo de ganhar o pequeno empresário, comerciante aqui da cidade, que acha que é rico porque está numa Hilux financiada, que acha que é rico porque consegue tirar uma hipoteca rural na fazenda que herdou do avô, que acha que é rico porque tem um comércio que garante ali 30 mil por mês, enquanto que a população está nos 2, 3. É mais fácil essa pessoa receber uma Bolsa Família e ir para a miséria do que ela ir para o grupo dos bilionários da Forbes dos 60 do Brasil. Então, muita gente pensa, aquele clichê que aparece, quando se critica as desigualdades, quando se fala sobre a necessidade de frear as grandes fortunas, tem pessoa que fala, mas isso vai impedir a inovação. Que inovação que algum cara de grande fortuna já fez no mundo, meu camarada? Os grandes inventores são, em sua maioria, roubados. Tirando um cara como o Nestlé, que teve a sorte de casar com a pessoa do dinheiro, a maioria dos inventores fica na pindaíba. Como que Nikola Tesla terminou? A gente está aqui com essa energia toda, assim, circulando, graças à tecnologia que ele inventou. Ele nunca desfrutou $1 desse... $1 que seja dessa genialidade dele. Então não é a inovação que cria fortunas. O Jeff Bezos não inventou o comércio, o Jeff Bezos monopolizou, quebrou uma série de pequenas empresas para poder estar onde ele está, trabalhou a lucro zero e oferece
frete a custo zero para poder derrubar os concorrentes até ele ter condição de cobrar do jeito que ele quer. Essa semana A eu li população isso. de Pires do Rio é contra os Correios. A gente vê o tempo todo o povo falando tem que fechar essa bosta, não serve, o serviço é ruim. Mas na hora que compra lá no Shopee, a primeira coisa que procura é o frete grátis. É o frete grátis. O cara é Verdade, contra, real. o cara é contra a universidade pública, mas a primeira coisa que ele tenta fazer é enfiar a FIA no curso de agronomia. É verdade. Lá no IF, no curso Concordo. de medicina da UFG. É O sujeito verdade. é contra o SUS. Só vai fazer faculdade O se fizer uma sujeito é pública. contra o SUS, mas na hora que aparecer um câncer de mama no peito da esposa, o primeiro lugar que ele vai é um hospital do câncer público. É verdade. Concordo. Então, qual é A lógica. essa coisa? Nós estamos todos no mesmo buraco, direita, esquerda, centro, tudo. Agora, quem está no poder perde os grandes banqueiros. E por grandes banqueiros, quando fazem uma imagem do agronegócio, eles colocam lá o fazendeirinho andando com trator e tudo. Não colocam o verdadeiro dono. Outro dia teve uma briga no grupo muito interessante, que o rapaz estava falando que ele estava de caminhão, andou 14 dias no Mato Grosso, numa estrada de terra para chegar na fazenda, que não tinha estrutura nem nada. Aí eu provoquei ele e falei assim, olha do lado aí e acha a pista de pouso. E ele mostrou a pista de pouso toda asfaltadinha. Eu falei, pois é, meu camarada, você acha que o dono, quando vai aí, passa pela pindaíba que Não você tá passa, passando? não passa. Não passa. Então, provocar uma reflexão sobre isso não vai mudar as coisas. Nós vamos continuar tendo donos, tendo toda a exploração, desigualdades, e o sol vai nascer amanhã. Mas refletir sobre isso, se libertar de alguma forma. Mas uma coisa que você falou que é tão interessante, que eu peguei um gancho agora, aqui. Se tivéssemos mais... de uma certa forma, eu coloco, como eu me considero professor ainda, é tão importante essa questão do ensinar. Você fala de uma forma tão didática, porque você também é da área de educação. Eu tô aqui não calado é? aqui, porque todas as vezes que eu encontro com o Leandro, eu fico só aqui observando que é tanto Não conhecimento é bom, que dá pra não é você bom. absorver, porque ele conta fatos, dados e te traz É de volta. maravilhoso. Na hora que você vê, você tá preso na história. É muito bom. Você é um Eu comunicador acho. igual o Daniel, assim, de Por isso que eu primeira. falei. Essa é a transgressão. Não, A tô transgressão, aprendendo quando eu leio alguma coisa, vamos supor, uma frase de uma música da Rita Lee, ou do Caetano, ou do Djavan, é isso aí que eu pego e falo assim, cara, eu tenho que comunicar com pessoas que são assim, né? Logicamente, porque a gente quer, lógico que a gente vai passar um conhecimento, mas eu quero absorver conhecimento, isso é muito bom. E por falar em conhecimento, eu quero saber como é que foi o congresso agora recente. Conta pra gente aí. A convenção foi incrível, viu, Dan? A convenção, ela sempre tem um poder mágico, e o Leandro já participou, inclusive a gente tem um trabalho premiado, né? Quando eu fiz esse trabalho, ele ficou 24 horas me tatuando. Eu queria Jesus apaga a luz. Eu queria escrever uma carta pra ONU, pra proibir Nossa tatuagem Senhora. por esse período Não, de tempo. sabe a coisa que Ai, mais eu fico assim quando eu tô... Geralmente agora eu tenho feito tatuagens pequenas. Mas vamos supor, o Felipe fez uma última escrito Dan atrás na minha Eu panturrilha. acompanhei. Acabou. Ah, não. Falta o branco. Foi assim... Não pega O branco pra minha branco é o pele. terror. O branco, porque como tá finalizando, a pele já vai estar toda dolorida, né? Quando os tatuadores falam, falta o branco, eu falo assim, desespero. Tanto o Felipe, como, vamos supor, o Danilo, ou outro tatuador que eu faço, alguma coisa, porque agora o Felipe tá aqui, é mais fácil pra mim. Eu sempre pergunto assim, eu falo assim, quer ver? Eu vou daqui pra Goiânia, onde que eu tô? Ah, você tá em Rio do Peixe, você tá em Cristalina. Eu falo assim, nossa, vai demorar demais, porque quando eu viajava de carro com a minha mãe, eu era criança, de chegar vamos supor, de Santa Cruz a Bela Vista era uma vida. Então, o que eu quero saber de você, nesse congresso que você participou, o que você viu de... Porque eu vi as imagens, até nós temos aqui um dos seus assessores que foi tatuado por você, linda tatuagem. Agora, tá muito artificial, a inteligência artificial, tá tão produzida as tatuagens agora, como é que funciona isso? Me A explica. qualidade do material melhorou muito. Eu ia perguntar para você o negócio da qualidade dos materiais. Nós, o Brasil, hoje, temos materiais ou vocês têm que só importar? O Brasil, sim, tem uma marca de material muito boa que fabrica materiais aqui, só que tem produtos importados que são melhores. Não a questão da qualidade no resultado na hora, mas o resultado a longo prazo. Ah, sim. Muita gente não sabe, Dan, mas uma tatuagem leva até 9 meses para cicatrizar numa pele. 9 meses? 9 meses.
Porque a gente é formado 70% de água. A tinta, a agulha faz um furo, a tinta entra, o poro fecha. Como seu corpo é formado 70% de água, leva 9 meses para o seu corpo absorver o diluente e encapsular o pigmento, transformando o que era líquido em sólido. E como é na segunda camada da pele, não tem regeneração, por isso que brilha. Por isso que às vezes se você cortar, não derrama tinta, não sangra. Então você tem que ter um cuidado durante 9 meses para ter uma total cicatrização de um trabalho. E esse procedimento, ele também envolve alguns materiais, porque algumas tintas, por exemplo, do exterior, elas são mais artísticas, têm uma quantidade maior de pigmento. Certo. Só que é necessário um conhecimento maior para você poder aplicar sem provocar nenhum dano à pele, à região que você está sendo tatuada. É onde que entra o poder das convenções, que é onde você pode compartilhar um pouco de conhecimento, aprendizado, poder ver o que você está usando, o que pode ser melhorado, porque a gente sempre tem um trabalho que a gente acha assim, ah, não, tá legal. Mas a gente nunca está satisfeito, a gente tem sempre melhorar e buscar, porque o mercado pede isso. A gente pede isso, porque ninguém quer fazer uma tatuagem que vai ficar pro resto da vida e quer fazer de qualquer jeito. É verdade. Vocês conversam entre si, nesse sentido? Eu ia perguntar isso, porque nitidamente a tatuagem é uma coisa quase que como uma guilda medieval, não é qualquer um que entra ali, o conhecimento é restrito. Como que você conseguiu, Felipe, ter acesso aos figurões que você tem acesso, às pessoas do alto patamar que você tem acesso, para aprender com elas e se transformar nesse ícone que você virou? Como foi, é um ícone mesmo. Como foi o início, vamos dizer assim, que fez andar esse bonde, que trouxe todo esse conhecimento, essa forma que você traz aqui para nós a respeito da sua evolução profissional e técnica? Quando eu comecei a tatuar, eu não sabia desenhar, né, Leandro? Eu não sabia desenhar quando eu comecei a tatuar. Então, tipo assim, eu já fui nas convenções e participava observando alguns artistas, alguns tatuadores que estavam ali presentes. E a partir daquilo ali eu comecei a participar e comecei a ser premiado. E ali me permitiu ter acesso a novas pessoas, a novos materiais que me trouxe esse conhecimento. Teve um dia, por exemplo, que eu cheguei pro rapaz e falei assim, cara, o que você tá limpando com essa tatuagem? Ele falou, cara, eu tô usando água. Só água. Eu não tô usando sabão, não tô usando nada, tô usando água. Você fala, cara, que estranho, porque a gente trabalha com muita química hoje. E hoje Sim. na tatuagem você tem que retirar a química para ter um melhor desenvolvimento. E quando eu ganhei a Tattoo Week, em 2017, que foi a maior convenção do mundo, que eu ganhei segundo lugar lettering, aí que eu tive acesso a novos artistas, que eu pude trabalhar com novas pessoas, que é entrar em novos estúdios e ganhar um pouco de conhecimento, porque é network. Mas antigamente não tinha essa liberdade, não. Antigamente o pessoal tampava a voltagem da máquina para o pessoal não saber o que você estava usando. Quando você ganhou o primeiro prêmio? Meu primeiro prêmio, eu acho que foi em 2014, foi em Goiânia. Ganhei um preto e branco e um lettering. Eu perdi 2 convenções. E eu vi que você trouxe alguma coisa que você ganhou. Mostra pra gente aí. Pega aí pra gente, por favor, cara. Esse aqui é o prêmio dessa convenção de agora. Ah, é show, é chique, hein? Esse aqui foi no estilo lettering. Maravilhoso. É um dragão da cultura oriental, do estilo lettering. E são artistas incríveis, viu, Dan? Porque, tipo, eu não esperava, não. Assim como eu nunca esperei. Por que você acha que por que você não esperava? Cara, primeiramente porque... Se for para ser sincero com você, eu acho que a arte ela é muito subjugada, né? Não tem como você fazer algo e garantir que aquilo ali vai agradar a todos. Mas, tá. Uma coisa que eu sou curioso. Por exemplo, quem julga vocês? Os próprios artistas. Ele coloca uma bancada de artistas que tem uma capacidade de julgar o seu trabalho, que tem um conhecimento. Os artistas que estão participando ou os que estão lá só pra julgar? São convocados jurados, que geralmente são especializados em cada estilo. Eles são... sabe-se quem é ou não, igual a escola de samba? Sabe quem que é. Acaba que esse evento, a convenção, é o único momento que te permite conversar e trocar conhecimento. Porque a correria e o dia a dia de um tatuador não permite você estar sempre em contato com outros artistas, a não ser pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas a comunidade nossa é bastante unida, se você for olhar. Se você tiver ali um pouco de respeito, que tiver alguns princípios e valores, né? Você falou uma coisa interessante, que eu fiquei pensando isso, que eu sempre falo isso. Eu falo muito... O meu Instagram, ele é muito visitado por mulheres, a maioria são mulheres. Sim. Tem LGBT, tem poucos, mas as pessoas em Pires do Rio têm um certo medo, um receio de se autoproclamarem LGBT, como eu sou LGBT.
Eu queria saber O por que armário da conveniência. né? Por que não? Por que a gente vê poucas mulheres tatuadoras? É um universo machista? Não. Igual o de surfista? Eu acho que hoje, se você for procurar, Dan, tem grandes tatuadoras renomadas. A Fabrícia mesmo é uma delas. Sim, É uma tatuadora que se tornou renomadíssima Sim. pelo conhecimento, pela arte. que Não, ela eu lembro quando entrega. a Fabrícia, eu ia lá, ela estava estudando. Ela estava primeiros atendendo os seus rascunhos. clientes, mas estudando. Eu ficava. E ela sempre foi muito calada, muito chique, Ela sempre foi silenciosa, muito né? focada, Muito dedicada. focada, muito focada. Sempre pro cliente dela. E antigamente era assim, um ambiente mais machista. Hoje não, hoje os tatuadores conseguem entender o poder das mulheres, desenvolver o trabalho em si, só que parece que agora há um preconceito ao contrário, porque geralmente, igual por exemplo, um traço fino, as pessoas acham que uma mulher tá, é entendi. melhor ou que um homem não é capacitado. E pelo contrário, tem muitos homens que fazem um trabalho delicado, excepcional. Da mesma forma que mulheres fazem realismos, trabalhos maiores muito excepcionais, entendeu? Eu trabalhei com fotografia um tempo, mas como amador, não profissional. Porque eu sempre gostei de ficar livre quando eu vou fazer fotos, né? Sim. Tem uma foto sua que eu fiz, tem algumas fotos que eu fiz. E é a seguinte, uma coisa que na fotografia a gente olha muito, vamos supor, o que as pessoas hoje dizem padrão, né? Mas não existe isso mais, não pode existir isso mais. Mas uma coisa que eu assustei, não, vou fazer um confessions aqui pra você, que eu assustei quando eu te vi, porque você é um cara que tem um rosto de fotografia, porque o seu rosto tem ângulo perfeito, você tem simetria. Quando as pessoas têm simetria, são pessoas consideradas bonitas, belas, porque ela tem a simetria perfeita. O seu rosto é perfeito porque é genética. Seu pai era lindo. Meu pai era estilosão. Eu não conheço ele mais porque nunca mais o vi. Continua Mas novão, do mesmo jeito. é incrível. Seu pai tinha um rosto perfeito. Assim, tem ainda, logicamente. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Nessa questão aí, quando você fez a primeira tatuagem no rosto, eu falei assim, gente, o Felipe estragou o rosto dele. Mas hoje eu entendo e até gosto. Teve esse assustar com você das pessoas. Falam assim, você fez tatuagem no rosto? O que a sua mãe falou? Cara, minha mãe, ela assustou. De primeira, antes ela pedia sempre assim, então acho que toda mãe pede, né? Tudo menos no rosto, tudo menos no rosto. E já no meu contrato... Porque você é style, né? Hoje a moçada jovem, eu fico assim, falo assim, cara, que incrível. Porque eu sou um amante de tatuagem, eu gosto muito de tatuagem. Que eu vejo a moçada nova, que até eu ia entrar nesse assunto com você, como é que funciona a questão de idade para as crianças, adolescentes se tatuarem com 17 anos? Tem que ter autorização? Como é que funciona isso? Tem estúdios que trabalham assim, eu não tatuo. Eu não trabalho. Não é certo, não é viável. Sim. Mas já aconteceu de pais ir lá e falar assim, eu vou formalizar, eu deixo tatuar. E tem pais que, de repente... Até o corpo, Tem- né, Felipe? tem- Não está desenvolvido ainda aos 17, né? Não, tem uma mudança de cabeça estrutural, tem muita coisa que eu acho que tem envolvida. Tem casos à parte, que é igual, por exemplo, já teve um caso que uma mãe foi desesperada porque um filho de menor tinha feito um palhaço na perna e os policial falou que ia raspar se não tirasse. Aí Entendi. esse é um Era uma caso que razão você- humanista. que você fala, cara, deixa eu ajudar aqui essa pessoa para que ela continue a seguir, né, tranquila. Isso é ali, que uma coisa mãe, muito uma irônica, ajuda, porque não. se é um gordo bem posicionado igual eu posso tatuar um palhaço na cara que não acontece nada. Entendeu? Não, mas é verdade. Isso aí É uma verdade, das, não, eu são tô as rindo porque é hipocrisias verdade. do mundo. E se eu te falar que eu já fiz palhaço em policial? Sim. Hoje eu tatuo vários policiais civil, federal, militar. Eles Mudou, hoje né? Hoje pode, porque não podia. Antes Depende do palhaço. Uma coisa é um palhaço feito pelo Felipe, que vai ser o olha a Pennywise qualidade. perfeitinho. A outra é aquele palhaço de R$50 feito nos combos. Então é relativo também, né? O cara vai olhar ali, não, isso aqui foi feito na cela, no corró. Não, isso aqui foi feito com um cara que tem uma qualidade, né? É muito engraçado isso, viu? A tatuagem, ela causa isso mesmo, esse impacto de a qualidade definir o trabalho. Até mesmo eu, se eu colocar, tipo, se eu não me vestir bem, eu me torno outra pessoa. Porque quando Eu fico você vê outra uma pessoa. Não, é porque você criou um estilo, porque sempre você fala assim, Dan, você é style. Não, você é o style dessa meninada de 17 anos, 18. Por exemplo, como eu vejo muito revista internacional, como eu vejo muito, vamos supor, outros sites internacionais voltado para moda, essa questão toda. Desfiles assim, alta costura. Meu filho, essa semana eu vi alta costura assim,
que assim, eu fiquei da Balenciaga, que assim, coisas, porque você sabe como é que funciona. A alta costura é o seguinte, a roupa de alta costura, por que a roupa de alta costura é cara? Porque ela não é feita na máquina, ela é feita na mão. Então por isso que ela é toda trabalhada, tá? Só que demora, vamos supor, meses para entregar uma camisa, vamos supor, de alta costura. E a Balenciaga fez isso com jeans, que eu fiquei assim, caracas. E aí, os modelos que foram desfilar, porque hoje mudou muito, não é só aquele padrão esquálido, magro, tá? Tudo bem que para eles, para vestir, pode ser até o padrão interessante para só mostrar, porque faz o prêt-à-porter e mostra ali. Mas eu vejo jovens muito tatuados, e tatuagens, lógico, algumas são fakes apenas para o efeito da passarela, e vejo isso. Mas quando eu falei isso para você, porque hoje eu já acostumei e gosto, entendeu? Sim. Quando hoje eu vejo tatuagem tatuado, eu falo assim, cara, é muito legal porque ele é style, entendeu? E eu entendo quando o Leandro falou essa questão, que é muito significativo, né? Mas eu vou te contar uma coisa que eu aprendi nos meus 11 anos de profissão. Ou você tatua quando você tá bem ou quando você tá mal. Foi muito interessante você falar sobre o futuro da humanidade estar pendendo para um lado. Eu acredito muito nisso, porque a tatuagem também, às vezes, ela mostra uma falta ou uma exceção de algo. Eu mesmo, quando tatuei o rosto, quando você perguntou, eu tatuei o rosto para mim me afastar das pessoas. Sério? Sério. Eu não estava num momento tão bem, eu queria me afastar, então eu achava que aquilo ali ia causar um Mas impacto hoje você diferente. olha e gosta. Cara, hoje é muito engraçado, porque eu acho que é como é que o universo transforma. Eu acho que não era o princípio, porque me fez aproximar e me fez trazer justamente, não que um estilo, mas uma forma de me mostrar. É muito engraçado quando uma pessoa é a sua personalidade, né? Quando uma tatuagem faz uma pessoa no rosto, ela quer outra tatuagem no rosto. É uma coisa que não tem explicação. Não sei se é porque mexe com a autoestima da pessoa, não sei se é porque mexe com o ego da pessoa, se é porque mostra que você tem uma... quando eu fiz a tatuagem no rosto, eu queria você, cara, eu vou me afastar porque eu vou viver da arte da tatuagem e vou fazer a tatuagem da melhor forma. Então, não quero outro emprego, não quero uma carteira assinada, e eu tenho que fazer isso aqui dar certo de todos os jeitos. Foi uma forma de você impulsionar, né? Isso, de falar assim, cara, é isso. Meninos, eu pedi pro pessoal... por isso que eu falo que quando eu falo que o Leandro é transgressor, que eu quero ver mais gente transgressora também. Quando eu falo transgressão, no bom sentido. E eu abri meu Instagram anteontem e pedi, pessoal, mandem perguntas. Teve perguntas, sim, mas eu esperava até mais, mas as pessoas têm medo, né? Então, eu vou passar as perguntas para vocês, vou fazer as perguntas aqui para cada um que mandaram, direcionadas. E tem as iniciais aqui deles, que alguns eu vou falar que é tranquilo, outros pediram sigilo. Não é pergunta capciosa nem nada, não. Mas vocês vão meter a mão na cumbuca. Ixi, tem um velho ditado, fala assim, não mete a mão na cumbuca, que os avós, mães falavam pra gente. Mas o que vocês vão meter na cumbuca? Vocês vão pegar o número. Você vai pegar o número e vai pegar o número. Esse número você vai guardar, que ele vai repetir. Mas tem 7 números aqui, pra cada um. São 7 perguntas, certo? Sim. Aí, quem vai começar? Vai lá, Leandro. Felipe, você é mais jovem, até para que eu possa aprender. Minha avó me ensinou a respeitar os mais velhos. Aí você fala um número... Fica à vontade. Tranquilo. Eu mesmo? É, você. Aí você fala um número pra mim que eu faço a pergunta pra você. Número 3. Número 3, tá assim. Leandro, diante do cenário político, você vê algum candidato ao executivo mais capacitado que a atual prefeita? TO que mandou pra você. Só tem burguês disputando essa prefeitura. Tanto faz o nome do purgante, o resultado é sempre o mesmo. Pro cara que estiver esperando cair alguma coisa do céu, além de ser chuva, eu já falo para ele acordar para a vida. Vai estudar, vai montar um negócio, vai correr atrás. Capacidade, o que é capacidade? Capacidade de agir, de produzir, de fazer, todos têm. Todas as pessoas que estão na lista aí de prefeitos são qualificadas. Temos médicos, empresários, até dono de igreja está candidato aí, né, se não me engano. Enfim, mas eu não acredito em algo que seja benéfico para o povão. Não vai ser. Vai ser benéfico para quem manda. Por que Pires do Rio não tem casas populares? Porque a classe política é proprietária de imóveis para alugar. Você acha que na economia de Pires do Rio agora ela não tem um desenvolvimento, né? Desenvolveu muito, mas isso não é inerente à prefeitura. É inerente a um povo que trabalha de 3 da manhã até 8 da noite.
Mas você acha que ele tá O que crescendo, desenvolve né? o Pires do Rio tende a crescer. E você está Mas, falando uma assim, coisa tão interessante. voltando a falar de eleição, eu acredito que a atual prefeita vai se reeleger. E até sem dificuldade. Porque, voltando no ano de 2016, quando ela perdeu a eleição para Cleide, naquela época, eu me lembro muito bem, porque eu participei do processo que conduziu ela à derrota, de forma ativa, inclusive. Um arrependimento que eu tenho, porque o governo da Cleide me decepcionou, não pelas Você vai contar conquistas depois, que dela, tem uma pergunta voltada aqui para certo, você. mas por conta de quem mandou de fato. Entendi. Em 2016, nessa altura do campeonato, já estava formada a chapa da Cleide, já tinha todos os aliados definidos e ela já liderava pesquisas. Hoje a gente não sabe quem é o candidato à oposição da Cida. Se é o Hugo, se é o Sandro, se é o Hamilton, se é o Júnior da Metasa, todas pessoas de nome e reputação na cidade. Mas acredito que não vão se unir. E caso eles venham a se unir numa mega chapa contra a Cida, vai ser outro Frankenstein, que nem foi a chapa que conduziu a Cleide. Na hora que ganhar a eleição, que derrubar o gigante, que tirar o Golias do caminho, vão querer sentar no trono. E aí quem vai mandar? Nós vamos ter um fantoche na prefeitura, que para poder tomar uma decisão tem que perguntar 4, 5 pessoas. Nesse ponto aí, é melhor deixar a Cida que está lá. Entendi. Vamos lá, Felipe, agora você. Vamos ver, né? Aí você guarda o papel. Número 2. Número 2, então vamos lá então. Teve alguma tatu que te emocionou? Ou alguma que quase te gerou problema? Várias, né? Porque eu trabalho com sentimento nos meus trabalhos. Então, tem trabalhos que algumas pessoas perderam filhos, outras que já compraram casa. Então, é muito variado. Mas tem muitas tatuagens que me comoveram. Entendi. Sabe? Muitas tatuagens porque eu trabalho com sentimento em si. E quando você trabalha a tatuagem, eu falo que às vezes o tatuador é até um pouco de psicólogo. Porque a pessoa se abre, ela troca uma ideia e você consegue sentir. Não, você você faz uma tatuagem ali. Todas as tatuagens minhas têm um significado pra mim, né? Sim. Então eu tenho certeza que também tem um significado pra elas. Mas também tem uma tatuagem que eu quero apagar. Principalmente de acontece. nomes. Tem alguma tatuagem que você fez em você que você se arrepende? E quantas você tem hoje? É muito Eu me lembro dolorido na época fazer, que você né? tinha umas 40, Se autotatuar. uma coisa assim, Cara, né? hoje eu só não tenho um lado da bunda e as duas partes de trás da coxa. O resto eu já tô tudo fechado praticamente. Mas tem alguma que você fala, essa eu vou cobrir? Eu comecei pintando esse braço de preto, né? Você viu aqui? Era uma gueixa. Isso, era uma gueixa. Ele realmente é uma enciclopédia ambulante, né? Ele já sabia, já. Não, mas eu lembro dessa tatuagem na época, era muito impactante. Não tinha essas É porque tatuagens tatuagem- elaboradas, não. Sim, sim. No tempo que eu era novo, o cara tatuava no ombro, onde ele não ia ver nunca, Isso. ia ficar de costas, ele ia tomar banho, ficava escondido, no máximo iam ver se olharem ele de costas e pronto. Hoje a pessoa já faz questão de mandar uma tatuagem no lugar mais visível possível. Entendi. É uma mudança de geração, né? A mudança de geração, você falou tudo. Nós pegamos um coroa desses aí que anda de Harley pra baixo e pra cima, eles têm as tatuagens todas escondidinhas. Coxa, tal, barriga, assim, aquelas tatuagens antigas, né? E hoje não, meninada é pescoço. Pescoço e tudo mais. Dan, você me perguntou e me veio na cabeça agora quando eu dei mais importância para cada tatuagem. Às vezes um traço, às vezes um ponto e vírgula, que significa um recomeço, que não foi um ponto final. Foi a partir do momento que um cliente meu fez um cookie na coxa esquerda, que é um biscoito realista. Olha que interessante. E aquilo ali pra mim, num momento assim, foi um momento tipo assim, cara, que coisa engraçada, que loucura, o cara tem que ser louco pra fazer isso. Aham. E eu tatuei ele, esse cara muito calado, ele muito fechado, aí ele pegou a hora que ele terminou a tatuagem, ele chorou. Aí eu falei assim, rapaz, sabe por que eu fiz esse cookie? Eu falei assim, não, por quê? Não, porque meu filho que faleceu e todas as vezes depois do futebol, ele sentava no meu colo e comia um cookie comigo. Olha que legal, Aí que ele interessante, fez o que cookie. emocionante. E a partir disso, eu comecei a dar valor às vezes Fortíssimo, numa borboleta, fortíssimo. numa Que escrita, emocionante. num ponto e vírgula. Leandro, agora você. Outro número. Será que vai ser tão capciosa quanto a primeira? Não, foi tranquilo. Você sempre tem essa transgressão. 7. O Vamos lá, número da 7. perfeição. Porque, no geral, não todos, mas uma boa parcela da Câmara é inapta. Estamos carentes de pessoas com realidade humana ou somente querem poder e grana? Porque o eleitor é corrupto.
um eleitor que por uma nota de 50 se vende. Cara, eu convido todo mundo que assistir esse podcast no dia da véspera da eleição a dar uma volta pela cidade para ver que coisa patética. Que cenário patético. As pessoas paradas na porta de casa esperando cesta básica, esperando dinheiro, gasolina. Como que uma pessoa, como Dan, se eu votar em você por R$50, como que eu vou chegar em você e falar, Dan, eu preciso de um hospital? Se você me comprou ali por R$50. Então, se as pessoas que correspondem... Eu não acho a Câmara inapta. Muito pelo contrário. Sim. Ali eu destaco a atuação da Adriana, do Sandro, como muito acima da média. A Adriana deu show há 3 semanas que eu fiquei assim, mulher já sei passei. Mulher negra, toda a superação, o sucesso empresarial dela, só isso aí já é um exemplo. É verdade. Que não precisa de apresentações, né? Sim. Sou fã da Adriana, sou fã do Sandro, admiro demais o Júnior. Porque o Júnior, além dele ser um policial federal concursado, ele é um empresário de sucesso, Sim. Ele é um cara sério, e eu acredito que ele ainda vai ser prefeito de Pires do Rio. Talvez não agora, mas é um cara com potencial gigantesco. Ali dentro tem a Zélia, uma pessoa humilde. A Zélia foi mais votada que Paulo Hoff. Paulo Hoff tem as portas do céu do ouro para poder comprar voto, vamos dizer assim, né? Assim, não estou falando que ele comprou voto. Sim, não, lógico. Mas assim, um indivíduo com muito dinheiro, e Zélia teve mais votos que ele, né? Ali nós temos a Marina, que recebeu a votação da galera LGBT em peso, é uma pessoa de qualificação moral, certo? Nós temos o Marquinho, cara com profundos trabalhos sociais. Eu não acho essas pessoas inaptas. Talvez o conjunto da obra não esteja produzindo com o ritmo que o Pirizino precisa. Talvez estejam deixando a desejar na fiscalização, na cobrança do executivo. É complicado você imaginar que a Marina aponte o dedo na cara da Cida e fala, tia, como que ela vai falar? Não tem como. Não tem como. Na posição dela, eu não faria. Então, às vezes, o pessoal confunde essa inércia com inaptidão. Essa inércia, ela é o sistema que torna um vereador inerte ou é uma inércia proposital? Eu não acho que seja proposital. Tem uma série de emendas impositivas que os vereadores estão trazendo para a cidade e que viram pequenas mudanças. Por exemplo, eu soube que vão fazer uma emenda para dar uma estrutura para o pessoal que faz calistenia lá no Lago Seco. O Lago Seco, que é o lago imaginário de Pires do Rio. Eu até batizei ele com um nome impronunciável, que ficou famoso aí e tal. Aquele humorista lá de Goiânia replicou, e aí até entrevista a gente teve que dar, né? Mas se você olhar bem, parece mesmo. Vai ter lá uma emenda impositiva para dar estrutura para o pessoal para fazer a calistenia. Quadra da UEG também vai ser consertada com emendas dos vereadores, então eles participam sim. O que falta um pouco é a população. E agora eu vou ter que dar na cara do Pirizino. Parar de se vender por migalha e depois querer cobrar. Ah, com certeza. Porque as pessoas se vendem por R$200, botam o bumbum à venda por mixaria e depois fica em rede social reclamando. Mas ir lá cobrar do vereador não tem coragem. Por quê? Porque se venderam. Então a culpa do vereador ser ineficiente é da população que é corrupta. Certo. Vota direito no fim do ano que esse problema acaba. Obrigado. Ó, essas são as perguntas, tem mais, lógico, que eu pedi para vocês enviarem. Eu só falei iniciais de alguns que outros autorizaram. Vamos lá. Felipe, tira aí pra gente. Vamos lá. Essas perguntas dão uma atenção, né? Vou até tomar uma água. Quais as tatuagens mais inusitadas que você já fez? Quem mandou essa pergunta, que eu quero fazer questão de agradecer, que inclusive eles viram que eu tinha postado sobre você o dia que você estava me tatuando, que é o pessoal do Instagram Oia. Um abraço grande para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Não parem, por favor, não parem. Essa questão de catalão. Não parem, que eu quero vocês ainda aqui conversando comigo. Oia, um abraço, um beijo para todos vocês. Eles são incríveis mesmo, pessoal. Eles compartilharam a publicação minha lá, que fez um sucesso total. Eles são fortes. Cara, já a maioria das tatuagens inusitadas assim que eu fiz, pra ser sincero que você foram em regiões íntimas. Partes íntimas e coisas assim meio que estranhas, que é igual, por exemplo, já tatuaram malhadinho em cima, uma mulher tatuou em cima das partes íntimas dela malhadinho, o outro já fez um bichinho arrancando os cabelos, sabe aqueles bonequinhos? Por exemplo, mulheres, quando vão tatuar quando vai tatuar na parte íntima, por exemplo, se elas são casadas...
É Casadas? mais caro na parte íntima? Cara, geralmente na parte íntima é mais caro. Tem que ser, né? É mesmo? Claro, claro. É porque o pessoal acha que é muito bom pro tatuador, mas é muito constrangedor pro Não, cliente não, e pro lógico tatuador. que é. Não, eu falo porque o pessoal mesmo brinca muito com a gente. Assim, quando você tiver uma tatuagemzinha assim, se você quiser um assessor, você me chama, eu quero te ajudar. Sempre tem essa brincadeira, essa picuinhazinha entre a galera. E é muito constrangedor, porque é mais Eu caro, é imagino, mais eu imagino. dolorido. E deve ser mais dolorido mesmo. É muitas pérolas. Já teve situação de eu ter que depilar uma mulher, por exemplo, pra fazer. E homem também faz. Homem também faz nas regiões íntimas, sem perca, sem nada, fica a mesma coisa. Tá certo. Vai lá, Leandro, você é o próximo. Terceira pergunta. Metendo a mão na cumbuca, hein, gente? Minhas perguntas, eu tô vendo que só vai vir uma mais cabeluda que Outro a número outra. 7. Se foi no número 7, passa. Pode deixar aí, pode deixar aí. 2. 2. Eita, silêncio. Leandro. Silêncio Que rufem os assustador. tambores. Você tem tatu do Ghost? Sofreu com alguma crítica? Como foi a reação da sua família? Minha família já está acostumada com as minhas anomalias há muitos anos. Assim, eu chegar na idade que eu tô vivo já é lucro. Minha família nunca me pôs limites. Graças a Deus. Sou muito privilegiado. Que maravilha, né? Sabe? Muito bom. Você Eu também, conhece a minha mãe? eu nunca tive isso, Aliás, não. minha mãe e sua mãe eram pessoas acima da média para a época delas, assim, porque minha mãe é de 1945, gente. Nasceu um mês Minha mãe é depois de da bomba 36. atômica. Sabe o que aconteceu essa semana passada comigo? Que eu tive que fazer questão de mandar um WhatsApp pro Leandro. Falei assim, que eu tava subindo, e eu tava descendo, perdão, do supermercado, que eu amo pão. E aí a mãe dele tava subindo. Aí eu falei assim, oi! Ela virou assim, oi, é o Juninho, que ela me chama de Juninho, né? Na rua o pessoal me conhece de Juninho. Só tá boa? Tô boa, um grande abraço, pessoal. Tá bom. Aí eu tive que contar pro Leandro, né? Assim, minha mãe, tipo assim, porque o Pires do Rio tá tão cheio de carro que hoje em dia você tem que tomar cuidado. Não, pra eu atravessar de uma rua pra outra, eu demoro minutos. Bom, aí eu conversei com o Leandro e falei assim, não, para, elas são íntimas. A sua mãe jogava carta pra minha mãe. Eu falei assim, quê? Minha mãe era cartomante? Não me contou? Eu liguei pro meu sobrinho, contei e falei assim, Júnior, pelo amor, não sabia, não. Jogava e era uma coisa assim sagrada, direto e escondidíssimo. Gente, isso é mãe cartomante, olha que coisa interessante. Aí eu falei pra você, Júnior, e para. havia toda as ervas assim, os chás, aquelas coisas bem delas mesmo, sabe? Em tempos passados seriam 2 bruxas, com certeza. Mas assim, eu sempre tive muito apoio da minha família nunca me criticou em nada, sempre me dizia para segurar o rojão. Faça, mas aguente. Limpe a cagada que você fizer. Tatuou? Tá aí. Segura. É seu. Que tá tatuado, não tem problema. Mas segura. Minha mãe é muito moderna, né? Minha mãe era... Eu adoro essa mãe. Ela só ia dormir depois Essa do show dos semana, Transformistas na hora que você... no Silvio Santos. Na hora que Ela você sempre foi muito postou a sua mãe falando das galinhas do Leandro, eu falei, não, gente, eu não acredito. moderna. Da galinha que destruiu. Aham. Pois é. Muito bom. Vamos lá, Felipe, você. 7. 7, vamos lá. Por que os tatuadores novos cobram caro? Porque eles estão achando que é uma mina de dinheiro. Se você for olhar, é muito vantagem você ser tatuador hoje em dia. Quanto que é um salário mínimo, Leandro? Quanto é um salário mínimo? R$1.400, né? Se você for olhar, dá quantos reais por dia? 50. 50. Se trabalhar tudo. A pessoa vem e faz uma tatuagem de R$200 e quer ficar 3 dias parado. Mas é a Em um ilusão. É uma ilusão. A ilusão de que o dinheiro é todo dela. Isso eu reparei né? aqui em Pires do Rio. É muito engraçado, porque é uma competitividade também. Porque as pessoas olham assim, ó, pô, se o cara cobra, só um exemplo, cobra 2.000 na sessão dele, eu posso cobrar na minha 1.700, porque muitos dos clientes têm essa mania de, às vezes, ser vendido, ser comprado por causa de 100, R$200. Você deve ouvir muito isso. Mas fulano Nem é o faz valor pra mim dele. por 50, né? Ah, deve ser. Essa Você do deve Leandro é ouvir interessante, muito né? isso, né? Nem mas o valor, fulano faz o mesmo desenho por tanto.
Aí só que quando geralmente é o contrário, igual por exemplo, se o rapaz chega falando assim, fiz um orçamento com o Felipe, o pessoal já sabe mais ou menos o meu preço, então automaticamente ele já sobe o preço dele, porque a maioria dos tatuadores não tem um valor padronizado do valor da sessão dele. Os tatuadores de Pijuí são unidos? Não. Não Por são. quê? Porque eles são competitivos. Isso é bom? Não. Não é bom porque, querendo ou não tem a comunicação. Você já recebeu negativas de tatuadores que você ensinou? Demais, é o que mais tem, é ingratidão. O que mais tem é ingratidão. Como é que sabe? você lida com isso? Cara, eu acho que a minha parte eu fiz. Acho que cada um colhe o que planta, né? Eu acho que se eu fiz, eu não fiz também pra segurar ninguém. Eu fiz pra evoluir e fazer uma parte que é somar na vida das pessoas. Esse é o Felipe Passos. Próxima pergunta, Leandro, para Não sei você. se eu seria tão nobre. Quando a pessoa é ingrata comigo, eu geralmente coloco ela na macumba. Mas é bom pra ela. 4. 4, vamos lá. Passou algum susto durante o ciclismo? Animal, fantasma, bolsonarismo em para-choque? Bolsonarista eu devoro, né? E muitas vezes, assim, fácil. Principalmente os de Pires do Rio, que são, né, geralmente... A maioria deles são meus amigos. A maioria dos bolsonaristas, a gente senta, toma uma cerveja, conversa de boa. Eu não levo a política para esse Nem pode, extremo. né? Não pode. Não tenho saúde para isso. Mas o maior susto que eu passei foi com uma das criaturas que as pessoas menos imaginam que pode ser o terror do ciclista. Abelha. Mesmo. Tô eu sozinho, de boa, com aquela bicicleta, aquele sol quente, andando lá pro lado do Barreiro. E aí, de repente, né, assim, me sentindo o atleta, correndo e tudo. Eu passo por uma fazenda, o peão tá lá, oh, não, balançando um lençol. Que loucura que é essa, cara? De repente, eu só vejo, assim, aquele barulho. E ficou correndo atrás de mim por muito tempo, por vários e vários minutos. Não era a música Era da a Bethânia. colheita de um apiário que tinha lá. Tava cheio de fumaça, as abelhas estavam eufóricas. Entendi. Aí passa eu movimentando bem no pasto do lugar que elas estavam. Jesus. Levei tanta picada, levei tanta mordida, rezei para todos os santos, eu aceitei Jesus, eu encontrei Krishna, eu rezei para Virgem Maria, fiz promessa para Trindade que eu não cumpri. E uma série de coisas. A minha religiosidade veio a mil. E assim, porque quando você corre de um boi, o boi, ele corre atrás de você, é horrível, principalmente à noite. Uma vez também pro lado do Barreiro, outro susto grande, o primeiro, esse da abelha foi o maior. O primeiro foi porque, assim, na inocência, a gente pensa que à noite é tranquilo, que tá todos os bichos dormindo. Passei num pasto cheio de Nelore na hora que o Nelore tava acasalando. E nisso a vaquinha saiu correndo. Aí imagine só, como que é a sensação do macho quando a foda é empatada. Nossa né? Senhora. Esse boi só olhou e viu e disparou pro meu rumo. E escuro, eu correndo com o farolzinho, pelejando, rezando de novo para todos os deuses. Eu Sempre um incentivo a mais. E só sentindo aquele do boi cada vez mais próximo. Corri, consegui me desfazer dele. Esse foi o primeiro susto. Então teve esses dois sustos. Caminhão, diferente do que as pessoas pensam, não é o maior perigo na estrada. O maior perigo na estrada é o tal do Gol quadrado com cara bêbado dentro ouvindo som. Tá lá o cara ouvindo aquela pisadinha, bêbado, vindo pelo acostamento, tira fino de você. O caminhoneiro, ele pensa assim, se eu atropelar esse gordo, vai atrapalhar minha viagem, vai acabar com a frente do meu caminhão. Pensa. O cara do Gol não tá nem aí. Então o perigo é esse. Mas já passei alguns sustos sim. Só que a qualidade de vida que evolui é muito boa. Porque qual é a vantagem do ciclismo? Não ter que conviver com Zenzo de academia. Porque por causa do horário que eu tenho para fazer atividade física, eu ia estar na academia só no horário do Zenzo. Oh, meu Deus. Aí assim, nada Haja, contra. Enzos. Mas, ao mesmo tempo, todos é muito complicado. E um dia eu estava numa academia, fui pra esteira fazer minha atividadezinha, eu olho lá embaixo, tinha um band-aid flutuando naquele negócio ali. Eu falei, não, gente, eu não dou conta disso aqui, não. Aí eu desisti. Mas a bicicleta, graças a Deus, não tem esses problemas. Mas essa coisa de academia é tão engraçado. Igual, por exemplo, quem for montar uma academia em Pires, me convidem para experimentar o aparelho, se tiver muito personal. Sabe por quê? Vamos supor, uma academia vazia, com 3 pessoas malhando. Se eu tiver no aparelho, o personal faz questão de vir em mim e falar assim, você está usando o aparelho? Então,
Me paguem para eu experimentar o aparelho quando vocês comprar novos. Vamos lá, Felipe, você é a próxima. Número 1. Não, o número 1 já foi. Deixa eu devolver aqui, que essa é a sua. Número 6. Vamos lá. Qual a situação mais constrangedora, engraçada ou não, que venceu como tatuador? Como é que é? Qual a situação constrangedora que você teve como tatuador? Você teve alguma situação constrangedora? Já. Talvez pode até emendar, mas de constrangimento assim. Já Cheiro. Já. Cheiro é Além- complicado, né? Além da pessoa, às vezes, ir fazer a tatuagem não higiênica, né? Às vezes Nossa. tem algumas mulheres que também complicam a vida do tatuador. Que É, né? Tem uma situação constrangedora que a mulher foi fazer a tatuagem nas costas, e ela foi sem sutiã e de vestido longo. Você já foi assediado? Já, Quantas vezes? várias. O máximo possível. Resistiu Sempre a tem. alguma? Sempre. Ótimo. Não compensa. Tem que ser mudar. profissional. Não, Eu sei não que você é adianta. profissional. Não adianta, saca? Não adianta, não compensa. Saca? É uma moeda de troca que não vale a pena. Tá certíssimo. Onde se ganha o pão, não se come a carne. É Até mesmo verdade. porque eu fiquei casado há muitos anos. Né? É verdade. Sim. Próximo, Leandro. E o autor dessa frase é um papa, viu? Gente, lembrando que essas aqui são as perguntas que eu pedi para vocês enviarem no 4 já Danils tinha Pod saído. e também no meu particular. 4 já tinha saído, deixa eu ver aqui. 5. 5. Pires do Rio praticamente aumentou sua população com cidadãos do Norte, Nordeste. Você acha que algum dia teremos algum jovem com referências de luta de classe? JJ. Luta de classe, naquele conceito lá do Marx, do Lenin, não tem mais sentido hoje em dia. É, né? Consciência Consciência de classe, que eu acho que ele deveria ter colocado já isso. temos. Já temos? Já temos. Temos. Tá cheio de gente que sabe que é pobre, que entende que o mundo oprime ela, que o mundo extrai dela e que faz questão de ser feliz, de viver, de existir independente disso. Foda-se se o Elon Musk tá com 300 bilhões de dólares. Eu vou acho ser que eu tô feliz nessa aí, amanhã viu? do mesmo jeito. Sabe? E por mais que o Bill Gates tenha lá os seus 200 bilhões de dólares, ele tem 70 anos de idade, ele vai morrer daqui 10. Eu tô com 40, eu sou mais rico do que ele, eu tenho 30 anos de vida a mais aí pela frente. Felipe, bem mais ainda. Então eles não têm esse poder, a riqueza não compra tempo de vida. Não compra Essa tempo de frase vida. Bob Marley é certíssima. Então, consciência de classe, qualquer um de nós pode ter. Eu sou pobre, eu preciso trabalhar para um rico para poder viver, vou fazer o meu melhor, vou ser honesto não por isso ou aquilo, mas por mim. Vou viver em paz, não pelos outros, mas por mim. E vou tentar conquistar as minhas coisas pelo meu esforço, pela minha capacidade, sem pisar em ninguém. Fazendo aquele exercício, chegar no fim do dia, vou dormir, não fiz o mal a ninguém, ganhei o dia. Fiz o mal, como eu posso corrigir esse mal? Então eu acredito que temos uma geração que tem consciência de classe, nascente ainda, é uma semente, precisa ser regrada, precisa ser cuidada. A minha parte eu procuro fazer, mas sem também carregar ninguém pelas costas, porque eu não sou obrigado e ninguém é obrigado. Agora, temos sim. Caminhamos para o caos. O destino é o caos, mas até o caos acontecer, pode acontecer muita coisa boa. Oh, com certeza. Entendeu? Essa é a diferença. Obrigado. JJ, é a sua resposta, tá? É a resposta da sua pergunta. Vamos lá, Felipe, próximo. Já foi. Já foi, a 2 já foi. 6, já foi. Já foi. Vamos então na sequência que falta? Não precisa nem 4. tirar. Vamos lá, 4. Quando começou, sentiu muito preconceito? Sou muito sua fã, Felipe. Muito preconceito. A ele. Muito preconceito. Porque acaba que não era uma profissão considerada de sucesso, né? Era uma profissão que era voltada mais puxada para o marginalismo. Então foi uma parada muito difícil de vencer, até mesmo porque ninguém acreditava, né? Como eu não sabia desenhar assim tão bem, ninguém acreditava. Então foi muito difícil para mim superar isso aí. Até mesmo porque eu chegava assim na minha avó falava assim, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Você estava na comissão de frente, né? Era aquilo, não, era tudo ou nada, né?
Antigamente o pessoal acreditava que para você ser bem sucedido você tinha que ter um papel ali, um diploma e um concurso público, né, Leandro? E hoje o pessoal parece que os jovens já estão falando assim, cara, eu não preciso disso. Essa geração ela mudou demais, né? Mudou muito, muita coisa mudou. Eu falo isso, eu até fico vendo o meu afilhado de 7 anos, o quanto vai mudar e tanto que vai mudar. Né? Que é uma coisa que eu fico complicado de reagir sobre essas mudanças. Hoje em dia eu faço um trabalho, levo mais de dias para criar, às vezes eu gasto 24 horas para executar e eu tenho que apresentar ele no Instagram em 9 segundos. A velocidade do TikTok. Causa, senão não tem um engajamento, senão não dá aquele ibope, senão... Porque não adianta nada hoje em dia você ser um bom tatuador e não ter a área de marketing. Essa questão de engajamento é tão complicada, essa questão de seguidor, é tanto... Igual, por exemplo, essa semana passada, retrasada, eles vão fazer um remake de uma novela chamada Vale Tudo. E estão escolhendo quem vai ser a Odete Roitman, quem vai ser mais de fato as personagens. A Fernanda Torres, que é uma excelente atriz, foi convidada para fazer a Odete Roitman. A internet desceu o pau. Por quê? Tá cheio de novinhos que nem conhecem, nem nascido era. Fernanda Torres é um show, ela é maravilhosa, é a filha da dona Fernanda, né? E ela é muito boa atriz. Próxima, Leandro, a sua. 1 ou 6. Vamos lá então, vamos na 1, depois a gente vai na 6. Qual o seu filósofo favorito? Qual a filosofia rege sua vida? A IA. Filósofo favorito não é exatamente um filósofo. É um economista, William Stanley Jevons. Ele é o pai do utilitarismo. Não é tanto pelo utilitarismo em si, mas pela capacidade de síntese e por ele ter apresentado para mim uma visão de mundo que permite apresentar matemática de uma forma concreta. O Jevons, ele procurava traduzir a preferência do consumidor, as decisões das pessoas, dos governos, como matrizes, como equações. Né? A gente pensa muito em filósofos, Tomás de Aquino, Aristóteles, Nietzsche, Schopenhauer, que são as pessoas que pensam o conhecimento. Eu já gosto mais de uma reflexão a respeito da vida cotidiana. Então eu acho que os economistas, eles são filósofos, acima de tudo, né? Smith, Marx, Ricardo. Ricardo é um dos caras mais escroto que teve, porque ele ganhou dinheiro vendendo escravos e depois defendeu a liberdade das pessoas na Inglaterra e tudo. Mas ele tem pensamentos sobre os preços, os mercados, que são muito interessantes. Então eu gosto muito do William Stanley Jevons. Ele criou a economia política, ele influenciou demais a forma como nós vemos o mundo, como nós projetamos a nossa felicidade. O conceito econômico de felicidade até hoje é o dele. Qual que é a outra parte da pergunta? Qual a filosofia que rege a minha vida? Eu não diria que tem uma filosofia que rege a minha vida, assim, mas um produto. Não dá para falar que tal corrente define o meu ser, porque eu tenho um pouco do estoicismo, eu tenho um pouco da fé medieval, claro, não tem como a gente não estar aqui influenciado pelo cristianismo dentro do Brasil, não tem como o aspecto religioso não estar presente na nossa vida, mas assim, um cara igual eu, que bebeu da Universidade de Brasília, não tem como não se definir como um positivista. Eu gosto das coisas provadas. Eu acredito na singularidade cósmica porque o cálculo da física diz que ali naquele local escuro do universo existe um buraco negro. Sim. Eu acredito que a gravidade dele é infinita porque a luz está se curvando ali ao redor dele. Não é? Eu não vou acreditar, por exemplo, que existe uma máfia que está devorando cérebros de crianças para poder ficar jovens, porque a substância que o nosso corpo secreta, quando a gente fica nervoso, ela aumenta a frequência cardíaca. Sim. Como que você vai injetar um negócio que cria insuficiência cardíaca para poder deixar uma pessoa jovem? Então eu acredito na ciência, eu acredito no que é demonstrado, eu acredito em Darwin, eu acredito na sabedoria. Vai chegar um dia que todos esses mitos que a gente hoje eleva à condição de deuses vão ser estátuas igual a Zeus e Hera no museu lá da Grécia, e vai ter passado. Todos esses líderes vão cair. Elis Regina tem uma música que chama Cartomante, que ela fala que cai o rei de espada, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai e não fica nada. Cai mesmo. Todos os deuses, os reis vão passar. E o que fica? Aquilo que é provado, aquilo que é positivo. Então, uma filosofia que rege a minha vida, positivismo. Um filósofo para a minha vida, William Stanley Jevons. Interessante, obrigado.
Felipe, você? 3. 3. Como você importa o estilo no mercado, que inclusive que vem rompendo tabus e preconceitos? Aí. Eu entendi essa. Como você importa o estilo no mercado, seria o seu mercado, né, de tatuagem. Como é que você alimenta seu mercado de trabalho? Como é que você faz para você... deve ser buscas que eu entendi. Que você busca fontes, né? Você é uma fonte, você já cria, mas você... saiu com uma coisa nova, acho que aqui é interessante. Como é que funciona isso? Pelo que eu entendi a pergunta da pessoa aqui. Eu não trabalho em cima de um estilo específico de tatuagem, que hoje em dia os tatuadores estão vindo muito específicos. Um só faz preto e branco, outro só colorido, outro só letra. Como eu já tenho 11 anos de profissão e trabalho em cima da questão do sentimento da pessoa, eu consigo trazer a ideia do meu cliente para a pele. Então, eu busco referências, geralmente, na história do meu cliente, trazendo algum significado, alguma conexão, algum sentimento, alguma iluminação. Então, eu busco muito essas referências através da história que o meu cliente está querendo contar. Assim como a gente fez a sua, aquela sua. Tem uma história, um contexto, um porquê, e a partir daquilo ali. A loja mesmo em si, né, o nome que a gente trouxe aqui para o Pires do Rio é Soma, que a ideia é somar e agregar. Não adianta eu querer falar, eu só faço isso desse jeito. Não, eu pego o que você faz e vamos somar e vamos fazer aquilo melhor. Inclusive, eu trouxe um bonezinho aqui para você da loja, deixa eu até te entregar aqui. Nossa, que chique. A gente está produzindo, vai começar a produzir, depois eu vou trazer um para você, viu, Leandro? Para você fazer suas bicicletas, não sei se você Nossa, muito obrigado, que lindo. Saca, ele é da Soma. Que lindo. E a ideia é somar e agregar, que eu tenho certeza que você está somando aí muito nessa obrigado, aí, adorei. Da vida de muitas pessoas com esse conhecimento, né? Adorei. Entendeu? E a gente trabalha mais nisso. Eu importo mais esse trabalho voltado para a ideia do meu cliente, para o sentimento que ele traz. Eu não fico preso a uma ideia, a uma referência, porque um artista eu acho que não pode se sentir preso. Ele tem que ficar o máximo livre e buscar o máximo de conhecimento possível. Ótimo. Leandro, eu acho que a última, mas você... É a última, né? A sexta, mas você já meio que respondeu, mas você... É uma pergunta dos participantes, né, que mandaram. Vamos lá. Você teve no governo da ex-prefeita Cleide. Você teve alguma treta com ela? Hoje se falam? Sim, nos falamos, somos amigos, inclusive trocamos muita ideia recentemente com relação à questão de nomear o hospital com o nome do pai dela, uma coisa que eu concordo muito. Cleide, enquanto pessoa, é uma pessoa impecável, uma mãe fantástica, uma empresária de sucesso, trabalhou em Pires do Rio trabalha até hoje em Pires do Rio, uma família muito respeitada e uma trajetória na política que não tem nenhum vereador hoje que é a sombra do que ela foi em atuação, em desempenho. E um fenômeno político que não se repete fácil em Pires do Rio, que teve uma oportunidade única, mas que o erro crasso dela foi no tecer da colcha de retalhos para poder vencer o gigante que é a Cida Tomazini, um poder econômico de bilhões. Não estamos falando só de uma liderança política, estamos falando de bilhões mesmo. Aqui em Pires do Rio, 1 em cada 3 pessoas trabalha diretamente no Grupo Tomazini e metade da população trabalha indiretamente. Criticar esse pessoal, atacar esse pessoal é considerado insanidade aqui. E a Cleide bateu de frente e teve potencial de vencer, mas há um custo muito alto. E em alguns momentos houve um certo subir, um certo elevar, a sensação de ter o poder, de ser o poder e de não estar no poder. A vaidade pode ter subido em alguns momentos. Houve momentos em que secretários perseguiram amigos pessoais meus da saúde, né, fizeram diligências que levaram a ser prejudicadas essas pessoas, isso eu não perdoo, e é algo que acontece com a anuência do chefe do executivo, mas treta no sentido que a pessoa está perguntando, pessoal, entre eu e ela, jamais. Sim. Agora, eu sou uma pessoa independente. O que eu acho errado, eu vou falar. Né? Eu trabalhei no governo da Cleide, mas eu ia lá, batia o meu ponto, desempenhava o meu salário e saí de lá com uma plaquinha de parabéns pelo trabalho bem feito. Eu lembro. Eu ensinei muita gente a escrever ofício naquela gestão dela e trabalhei com um dos caras mais competentes ali dentro, que é o Cássio, o cara que cuida de convênios.
Eu fiz o pré-projeto desse hospital junto com ele, com a doutora Paula, com a Bernadette Argentato, que são servidores efetivos de alto gabarito do município. Tá aí o hospital sendo feito. Compras para a saúde, ambulância, ir atrás de deputados, isso aí a gente fez tudo. O dever de casa nós fizemos. Eu acho que nunca teve um ocupante de cargo de comissão de baixo gabarito que teve um desempenho tão bom quanto eu ali dentro. Então eu não devo favor nenhum, porque o trabalho eu prestei. Se eu tivesse sido um desses funcionários fantasma, eu não sei se tinha naquela época ou se tem hoje, que vai lá, bate o ponto e vai embora, aí tudo bem. Então não fico devendo favores. Não houve treta da minha parte, não. Muito pelo contrário. Inclusive, enquanto eu tiver voz, eu vou sempre dizer que Cleide viabilizou esse hospital para Pires do Rio. Essa conquista importantíssima. Sim, lógico. Muitos de nós aqui que estão vendo esse podcast vão ter momentos ali naquele hospital, vão precisar dele no futuro. E outras conquistas para o nosso município. É uma gestão que valorizou muito o profissional da educação, né? Com a secretária Ana Lúcia, pagaram um piso, trouxe conquistas aí de equipamentos para os ESFs. E se não foi melhor, foi porque, infelizmente, para poder vencer o gigante que era a SIDA, precisou se aliar com Deus e o diabo. E aí, às vezes, não dá certo. Tá certo. Felipe, é a última sua, né? Vamos lá, então? A É a última. 5? Vamos lá. Alguma tatuagem, símbolo, frase ou desenho que você não faria no cliente por seus princípios? Sim. Quais? Cara, eu acho que eu não faria nada que denegrisse a imagem. Como é que eu posso explicar? Do ser humano? pra vocês? Não, Se é pedisse quando... uma suástica pra você, você pagaria? Não, é justamente isso. Quando transmitisse uma sensação de que aquilo ali é para prejudicar, não para agregar. Tá certo. Eu tenho muito esse poder de recusar vários trabalhos, inclusive porque hoje eu não procuro quantidade, eu procuro qualidade. E se eu não estiver conectado com a ideia, não adianta eu querer fazer. Não, mas você é um artista, você tá Entendeu? certíssimo. Não E adianta. você é concreto, né? Você é real. É. Você não é... eu já acho que eu já te falei uma vez, Felipe, você poderia... Acho que eu comentei com alguém. Você poderia estar andando de Audi TT aí, da última geração, mas você é muito humilde. E eu acho isso é admirável em você. E humano. Bom, agora a gente vai trabalhar a questão... Vocês já viram nos podcasts hoje, faz muito... Quem começou isso foi a Marília Gabriela. Bate jogo rápido, resposta rápida. Isso veio de Proust, certo? Então, são chamados questionário proustiano. Esse questionário proustiano, você é novo, você deve saber isso, porque é da minha geração. O que acontece? Quando a gente estudava, a gente tinha não a gente. Isso era uma coisa até mais das meninas. O caderninhos com pergunta. Qual o seu signo? Que cor que você gosta? Não sei o quê. Isso advém do questionário proustiano. Então, vai ser rápido agora para a gente finalizar. Beleza. Certo? Então, eu vou começar aqui com o Leandro. Leandro, vamos lá. Não suporto. Peraí, minha mente tem que voltar. Eu falo rápido a situação. A situação rápida. Não suporta a hipocrisia. Hipocrisia. Político, pirizinos, performáticos. Sandro Barbosa. Cartão postal da cidade. O Lago Seco. Uma comida que não pode faltar. Qualquer... Uma comida que não pode faltar, que é o seu gosto, por exemplo. Alcatra, mal passada, com champignon. Um artista. Beyoncé. Beleza padrão te interessa? Claro. Já mandou nudes? Sim. Recebeu? Sim, não me arrependo. O que falta em Pires, do Rio? Atitude. Leandro no espelho, como você se vê? Feio, pobre e moro longe. Muito obrigado pelas respostas. Agora é com você, Felipe. Vamos lá. Se eu não fosse tatuador, seria? Policial. Tatuador que admira? Vixe. Tatuador que eu admiro? Isso. Tem que ser proustiano, tem que ser rápido. Não tem um tatuador que eu admiro. Ok. O maior tempo de tatuagem durou? 26 horas. Minha avó materna é? Especial. O estilo musical que mais curto é? Eu sou eclético. Você aqui já respondeu. O que mais gosto visualmente numa pessoa é? O sorriso. É isso.
Eu quero agradecer vocês dois, foi maravilhoso, certo? E no próximo programa vai estar aqui comigo a Juliana Tomazini e ainda outro convidado a ser definido. Mas eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito bom. Agradeço novamente ao Rodriguinho que está aqui tomando conta do som, da aparelhagem, que você é um fenômeno, Rodrigo, muito obrigado, viu? Você é uma pessoa assim que tá somando na minha vida. Muito obrigado, viu? Obrigado, Carlos, que está aqui também, assessor do Felipe. Muito obrigado, viu? Foi meu aluno também. Gente, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Dan, pela oportunidade. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser sucesso total. É muito conhecimento agregado, muita coisa boa vai vir, até mesmo porque você já é educador há muito tempo e tem muita coisa que vai vir boa por aí, você pode ter certeza. Muito obrigado. Dan, é incrível a proposta que você está fazendo Demais. aqui e o quanto isso é revolucionário. Isso me lembra dos meus primeiros contatos com suas produções virtuais. Há muitos anos, não vou falar quanto para não entregar, mais tempo até do que a vida do Carlos e do Felipe aqui. E é incrível participar disso aqui. Eu me sinto muito honrado de estar aqui do lado do Felipe, na sua frente aqui, professor. Parabéns. Rodrigo, obrigado pela estrutura. Sei, Rodriguinho, E sensacional. A honra é toda aí, minha e do Rodrigo, me eu sinto agradeço muito por ele honrado também. de estar aqui perante todos. Obrigado mesmo. Rodriguinho deu um Abraço. show, né? Recebeu a gente muito bem aí, Excelente. sem palavras, viu? Gente, muito obrigado. Salve, salve. Até mais. A próxima. Valeu. É isso, meninos. Obrigado.